Oi, meu nome é Dona Geralda e tenho 84 anos. Estou falando do trailer 7 do Circo Estrela do Sul, montado aqui na beira da estrada de Barbacena, em Minas. Quem segurou o celular para mim foi a trapezista Rita, a moça que me viu chorando 3 noites seguidas e disse: Dona Geralda, sua voz não pode se perder no silêncio. Nunca pensei em aparecer em vídeo. Sou do tempo da carta perfumada e do bilhete deixado na gaveta. Mas tem histórias que, se a gente não conta, acabam esquecidas debaixo da lona da vida. E a minha história não vai ser esquecida. Me trouxeram até aqui num domingo de céu limpo, dizendo que íamos viajar em família. Passei meu batom rosado, vesti meu melhor vestido. É só um passeio, mãe, falaram. E eu acreditei. Acreditei porque mãe acredita. Até o momento em que me deixaram em frente ao circo. O barulho da lona tremendo com o vento. O cheiro de pipoca no ar. Palhaços chamando crianças para entrar. E eu ali, com a sacola na mão, olhando meus filhos se afastarem sem olhar para trás. O bem-vinda que ouvi não foi deles. Foi de um malabarista que me estendeu a mão e disse: aqui a senhora não vai ficar sozinha. Antes de contar como foi esse dia, você precisa saber quem eu sou. Fui professora rural em Minas por mais de 40 anos. Ensinei 3 gerações a transformar letra em futuro. Criei 2 filhos sozinha depois que o José Benedito se foi. Eles têm diplomas e casas na cidade grande. Eu tenho lembranças e marcas no peito. Hoje, dentro de um trailer colorido, com cheiro de serragem e risadas ao fundo, vou te contar como uma mãe vira peso, como uma viagem vira abandono. E como, por ironia, foi no circo, lugar de ilusões, que encontrei gente de verdade. Porque a minha história começa com uma mentira, mas não termina nela. O som do motor do carro se afastando foi o primeiro a quebrar o silêncio. Foi um som comum, um ronco suave de um motor moderno que se dissolvia na distância. Mas para Geralda, naquele instante, soou como o ranger definitivo de uma porta se fechando para sempre. Seus dedos finos, marcados pelas décadas de trabalho e pela artrite incipiente, apertaram a alça de sua bolsa de couro gasta. O ar da tarde estava quente e pesado, carregado com o cheiro adocicado de pipoca e o odor terroso de serragem molhada, aromas que pareciam flutuar de trás do grande portão de ferro à sua frente. Ela permaneceu imóvel na calçada poeirenta. O carro, um sedã prateado e impecável que pertencia ao seu filho, Paulo, dobrou a esquina e desapareceu. Por um momento, um único e frágil momento, ela se apegou à ideia de que ele havia esquecido algo. Talvez a mala dela, pequena e modesta, ainda estivesse no porta-malas. Talvez ele tivesse se enganado no caminho e voltaria a qualquer segundo, com um sorriso sem graça e um pedido de desculpas. Mas o silêncio que se seguiu, preenchido apenas pelo zumbido distante do tráfego e pela melodia alegre e desafinada de um realejo vindo de dentro do terreno do circo, dizia o contrário. Helena, sua filha, havia dito: espere aqui um pouquinho, mamãe. A gente só vai resolver uma coisinha ali na frente e já volta para te buscar. É uma surpresa. A voz dela, normalmente tão assertiva, soou estranhamente fina, quase um sussurro. Paulo não disse nada. Ele apenas olhou para a frente, as mãos agarradas ao volante, o maxilar tenso. Geralda viu seu reflexo no retrovisor. Os olhos dele não encontravam os dela. Agora, parada sob o sol impiedoso, a surpresa começava a tomar uma forma monstruosa em sua mente. O grande letreiro colorido acima do portão, com lâmpadas apagadas que piscariam à noite, anunciava: Gran Circo Fantástico. A magia está de volta. A magia, que ironia amarga. Ela olhou para sua roupa. Um vestido de domingo, azul claro com pequenas flores brancas, o seu favorito. Sapatos baixos e confortáveis, mas elegantes. Um lenço de seda amarrado com esmero no pescoço para esconder as rugas que denunciavam seus 84 anos. Ela havia se arrumado para uma viagem em família. Um passeio, eles disseram, para espairecer, para comemorar seu aniversário, que seria na semana seguinte. Um funcionário do circo, um homem de macacão sujo de graxa, passou por ela e empurrou o pesado portão de ferro. O rangido foi agudo, doloroso. Ele a olhou de relance, uma curiosidade passageira em seus olhos cansados, antes de trancar o cadeado. Clique. O som metálico e seco foi o ponto final. A ficha caiu, não com um estrondo,
mas como uma lenta e fria infiltração de água gelada em seus ossos. Não havia engano, não havia surpresa. O passeio, a viagem em família, as promessas de um dia especial, tudo havia sido uma farsa cuidadosamente construída, uma mentira para trazê-la até ali, até aquele portão, e deixá-la. O coração de Geralda, que havia batido com a excitação de uma criança naquela manhã, agora parecia uma pedra pesada em seu peito. A respiração ficou curta. O mundo ao seu redor, o portão colorido, a calçada poeirenta, o céu azul de Minas, tudo perdeu o foco, tornando-se um borrão de cores indistintas através das lágrimas que começavam a se formar, mas que sua dignidade se recusava a deixar cair. Eles a haviam deixado. Seus filhos, o fruto de seu ventre, o centro de sua vida, haviam-na abandonado na porta de um circo como se ela fosse um objeto velho e indesejado. Aquele dia havia começado com a luz suave e dourada que só o interior de Minas Gerais parece conhecer. Geralda acordou antes mesmo do galo do vizinho anunciar a alvorada. Era um hábito antigo, forjado em décadas de vida no campo, de ordenhar vacas e preparar o café na lenha antes que o sol estivesse a pino. Mesmo agora, morando em uma casinha simples na periferia da cidade, seu relógio biológico se recusava a se ajustar à aposentadoria. Sentou-se na beirada da cama, os pés buscando o chão frio de cimento queimado. O quarto era pequeno, mas impecavelmente arrumado. Sobre a cômoda de madeira escura, uma toalha de crochê, feita por suas próprias mãos há 50 anos, amparava seus poucos tesouros. Um porta-retratos com a foto desbotada de seu falecido marido, João, sorrindo com os olhos apertados sob o sol. Um pequeno terço de contas de madrepérola, e sua Bíblia, de capa preta e gasta, com as páginas amareladas marcadas por fitas coloridas. Hoje era o dia do passeio. Paulo e Helena haviam anunciado a novidade no domingo anterior, durante o almoço. "Mãe, a gente pensou em fazer uma coisa diferente", disse Paulo, cortando um pedaço de frango com quiabo. "Levar a senhora para passear. Uma viagem curta, para ver um lugar bonito, comer fora. A senhora merece." Helena completou com um entusiasmo que em retrospecto soaria forçado. "Isso mesmo. Sem se preocupar com almoço, com casa. Só relaxar. A gente passa para te pegar na quinta de manhã." A alegria que inundou o coração de Geralda foi tão pura e intensa que a fez se sentir jovem novamente. Há quanto tempo ela não saía da cidade? Anos. Desde que a saúde de João começou a fraquejar, seu mundo havia encolhido para os limites de sua casa, do mercadinho da esquina e da igreja aos domingos. Depois que ele se foi, a solidão tornou esse mundo ainda menor. Ela se moveu pela casa com uma energia renovada. Passou o café, sentindo o aroma familiar preencher a cozinha. Enquanto bebia na sua caneca de ágata, seus olhos percorriam as paredes, as fotos de seus filhos quando crianças, dos netos em seus aniversários. Ela os amava com uma ferocidade silenciosa e incondicional. Tudo o que fizera na vida, cada sacrifício, cada noite mal dormida, fora por eles. E agora, eles estavam retribuindo com aquele gesto de carinho. Com cuidado, ela escolheu sua roupa. O vestido azul claro era o seu melhor. Ela o guardava para ocasiões especiais. Passou-o a ferro com esmero, alisando cada prega, como se estivesse preparando uma vestimenta sagrada. Em sua pequena mala de mão, guardou o essencial: uma muda de roupa, seus remédios para a pressão, a Bíblia e a foto de João. Não queria se separar dele, mesmo que fosse só por um dia. Ele teria adorado a ideia do passeio. "Vá, minha velha." Ela quase podia ouvi-lo dizer com sua voz rouca e gentil. "Vá e divirta-se por nós dois." Quando o carro prateado de Paulo buzinou em frente ao seu portão, pontualmente às 9 da manhã, seu coração deu um salto. Helena desceu para ajudá-la, um sorriso largo no rosto. "Nossa, mãe, que linda a senhora está! Pronta para a nossa aventura?" Geralda sorriu de volta. Um sorriso genuíno que enrugou os cantos de seus olhos. "Pronta, minha filha. Prontíssima." Ela trancou a porta de casa, deu uma última olhada para suas roseiras no jardim e entrou no carro. O ar-condicionado soprava um vento gelado que a fez se encolher um pouco. Paulo deu a partida, e a casinha que fora seu lar por mais de 60 anos começou a diminuir no retrovisor. Ela não olhou para trás. Estava olhando para a frente,
para o dia especial que seus filhos haviam preparado para ela, com o coração transbordando de uma gratidão que, em poucas horas, se transformaria em cinzas. O carro deslizava suavemente pela rodovia que serpenteava entre os morros verdes de Minas. O céu estava de um azul límpido, salpicado por nuvens brancas e preguiçosas que pareciam pinturas. Era um cenário de paz, uma paisagem que Geralda conhecia e amava. Mas dentro do veículo, uma tensão sutil, quase imperceptível, começava a se instalar. Geralda, sentada no banco de trás, tentava puxar conversa. E os meninos, Helena? O Lucas passou de ano direitinho? Passou, mãe. Foi bem, respondeu Helena, olhando fixamente para a janela, como se a pastagem que passava em alta velocidade fosse a coisa mais fascinante do mundo. A resposta foi curta, monossilábica. E você, meu filho? Ela se virou para Paulo. Como está o trabalho? Muita correria? O de sempre, mãe. Corrido, ele respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Seus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar o volante. Um silêncio incômodo preencheu o carro novamente, quebrado apenas pelo zumbido do motor e pela música baixa que vinha do rádio. Uma melodia pop e anônima que não dizia nada a nenhum deles. Geralda sentiu um pequeno nó se formar em seu estômago. Seus filhos pareciam distantes, encapsulados em seus próprios pensamentos. Talvez estivessem apenas cansados. A vida na cidade grande era assim. Ela sabia. Consumia as pessoas. Ela tentou mais uma vez, com a voz carregada de uma doçura inocente. Mas para onde estamos indo? É muito longe? Vocês não me contaram o destino final. Paulo e Helena se entreolharam rapidamente pelo retrovisor. Foi uma troca de olhares que durou menos de um segundo, mas que Geralda captou. Havia algo ali, uma cumplicidade nervosa, um segredo compartilhado. É uma surpresa, mamãe, disse Helena, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Já estamos quase chegando. A senhora vai adorar. Geralda recostou-se no banco, o otimismo da manhã começando a ser corroído por uma dúvida incômoda. Ela observou as feições de seus filhos. Paulo, com os vincos de preocupação na testa, que pareciam ter se tornado permanentes. Helena, com o canto da boca crispado, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Eles não pareciam pessoas a caminho de um passeio divertido. Pareciam pessoas a caminho de um funeral. Ela olhou para a sua própria bolsa, no colo. Sentiu o contorno da Bíblia e da moldura da foto de João. Eram suas âncoras, os símbolos de uma vida construída sobre a fé e o amor. Uma vida que ela havia dedicado a criar aquelas duas pessoas que agora agiam como estranhos. A paisagem mudou. Os morros deram lugar a uma área mais urbana, a periferia de uma cidade maior. Placas de trânsito começaram a surgir. Geralda não reconhecia o lugar. Já estamos chegando? Perguntou ela, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Sim, mãe. Bem ali na frente, disse Paulo. Sua voz era baixa, quase inaudível. Ele reduziu a velocidade e entrou em uma rua lateral poeirenta. À frente, uma enorme lona colorida se destacava contra o céu. O circo. Geralda franziu a testa confusa. Ué, tem um circo aqui? Tem, mãe, disse Helena. A voz dela tremeu um pouco. É aqui. Paulo parou o carro em frente ao grande portão de ferro. Ele desligou o motor. O silêncio que se instalou foi absoluto, pesado, sufocante. Ninguém se moveu por um longo instante. O som do realejo distante parecia zombar da quietude dentro do carro. Foi Helena quem quebrou o feitiço. Mãe, a senhora pode esperar aqui um minutinho? A gente só vai ali na frente resolver um negócio e já volta. Não saia daqui, tá? A ingenuidade de Geralda ainda lutava contra a verdade terrível que começava a se insinuar em sua consciência. Resolver o quê, minha filha? A surpresa é no circo? É, mãe. Algo assim, disse Paulo, finalmente se virando para ela. Mas seu olhar não encontrou o dela. Ele olhou para algum ponto acima do ombro dela, para o nada. A gente não demora. Eles saíram do carro, fechando as portas com uma suavidade deliberada. Geralda os observou se afastarem, entrarem no carro novamente. Eles haviam apenas dado a volta na quadra para despistá-la e partirem. E foi então, vendo as luzes de freio vermelhas desaparecerem na esquina, que a primeira onda de frio a percorreu, um presságio gelado do que estava por vir. O sol da tarde começou a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo.
Mas Geralda não notou a beleza do crepúsculo. Para ela, o mundo havia se tornado cinza. O portão de ferro trancado à sua frente era uma barreira não apenas física, mas simbólica. De um lado, o mundo que ela conhecia, que a havia expelido. Do outro, um universo desconhecido, barulhento e indiferente. Ela se sentou no meio-fio, a poeira da rua sujando a barra de seu vestido azul. O cansaço que sentia não era apenas físico, de um dia que começara antes do amanhecer. Era um cansaço da alma, um peso esmagador de desilusão. As luzes do letreiro do circo se acenderam de repente, uma a uma, piscando em uma sequência caótica e vibrante. Gran Circo Fantástico. As cores vivas, vermelho, amarelo, azul, pareciam gritar, zombando de sua dor silenciosa. A música ficou mais alta, uma fanfarra animada que anunciava o início do espetáculo. Carros começaram a chegar, famílias saindo, crianças correndo animadas, seus risos ecoando pela rua. Ninguém parecia notar a senhora idosa. Sentada encolhida no meio-fio, um ponto de imobilidade e tristeza, em meio à agitação festiva. Ela se tornou invisível, um fantasma à margem da alegria dos outros. Em sua mente, as lembranças se misturavam com a realidade cruel. A primeira vez que segurou Paulo no colo, tão pequeno, tão indefeso. O cheiro de seu cabelo de bebê. O dia em que ensinou Helena a ler, os olhinhos dela brilhando a cada nova palavra descoberta. As festas de aniversário, os joelhos ralados que ela beijava para sarar, as noites em claro ao lado de uma cama febril. Ela havia sido o porto seguro deles, a rocha sobre a qual eles construíram suas vidas. E como as ondas que batem incessantemente contra o rochedo, eles a haviam erodido, desgastado, até que finalmente a abandonaram. Uma lágrima, solitária e quente, finalmente escapou e rolou por sua bochecha enrugada. Ela a enxugou rapidamente com as costas da mão. Um gesto de orgulho instintivo. Não choraria ali, na rua, como uma desvalida. Ela era Geralda. Professora, mãe, viúva. Uma mulher que enfrentara a perda, a dificuldade e a solidão com a cabeça erguida. Não seria agora que desmoronaria, mas a força era um manto pesado demais para vestir naquele momento. O abandono era uma ferida diferente de todas as outras. Não era a ausência causada pela morte, como a de João, que deixava saudade, mas também a doçura da memória. Isso era uma rejeição, uma declaração fria e calculada de que ela não era mais necessária, de que era um fardo. A senhora está bem? A voz a assustou. Era baixa e rouca, vinda de alguém que se aproximara sem que ela percebesse. Geralda ergueu os olhos. Um homem idoso, talvez um pouco mais novo que ela, a observava com preocupação. Ele usava um uniforme surrado de guarda, e seu rosto era um mapa de rugas gentis. Geralda tentou responder, mas sua garganta estava seca, apertada. Ela apenas assentiu com a cabeça. Um movimento quase imperceptível. Está esperando alguém? Insistiu o homem, com uma delicadeza que a desarmou. O espetáculo já vai começar. Se a senhora tiver ingresso, a entrada é por ali. Ele apontou para uma bilheteria iluminada. Eles foram me buscar. Ela conseguiu dizer, a voz fraca, trêmula. A mentira saiu antes que ela pudesse pensar. Admitir a verdade em voz alta parecia torná-la ainda mais real, mais insuportável. O homem, cujo crachá o identificava como Matias, bilheteiro, franziu a testa. Mas já tem mais de 1 hora que eu a vejo aí sentada, minha senhora. O sol já se foi. Está ficando frio. O frio. Ela só então percebeu que tremia. Não era apenas a brisa da noite que começava a soprar. Era um frio que vinha de dentro. Matias a observou por mais um momento. Ele já vira muita coisa em seus 30 anos de circo. Vira a alegria e o desespero, a magia e a dura realidade por trás das lonas. E nos olhos daquela senhora, ele viu uma dor profunda e silenciosa que o tocou de uma forma inesperada. Olha, disse ele, tomando uma decisão. Não pode ficar aqui fora. Venha, entre. Tome um copo d'água, um café. A gente espera por eles lá dentro, no quentinho. Por minha conta. Ele estendeu a mão. Uma mão grande, calosa, mas que parecia segura. Geralda hesitou por um instante. Confiar em um estranho? Mas que outra opção ela tinha? O mundo que ela conhecia a havia deixado ali.
Talvez, apenas talvez, a gentileza pudesse ser encontrada onde ela menos esperava. Com um suspiro trêmulo, ela aceitou a mão de Matias e, com dificuldade, se levantou do meio-fio. Matias a conduziu por uma entrada lateral, longe da fila animada da bilheteria. Eles passaram por trás das arquibancadas, em um labirinto de cordas, caixas e lonas. O som do espetáculo era abafado ali, uma batida rítmica e aplausos distantes que se misturavam ao cheiro de animais e suor. Para Geralda, era como entrar em outro planeta. Ele a levou até um pequeno trailer de metal, antigo e um pouco enferrujado, mas com uma luz acolhedora que emanava de sua única janela. Uma pequena escada de 3 degraus levava à porta. «Espere aqui um momento», disse Matias, com sua voz calma. Ele bateu na porta, que se abriu revelando uma mulher de uns 50 anos. Ela tinha cabelos pretos presos em um coque despojado, olhos escuros e expressivos e uma presença que impunha respeito, mesmo vestindo uma calça jeans simples e uma camisa de algodão. «Sofia, com licença», disse Matias. «Encontrei esta senhora lá fora. Acho que ela precisa de ajuda». Os olhos de Sofia pousaram em Geralda. Foi um olhar rápido, mas que pareceu enxergar através de sua compostura frágil, diretamente em sua alma ferida. Não havia pena em seu olhar, mas sim um reconhecimento, uma compreensão imediata da dor humana. «Pode entrar», disse Sofia, sua voz firme, mas não ríspida. Ela abriu mais a porta e fez um gesto para que Geralda subisse. O interior do trailer era apertado, mas surpreendentemente aconchegante. Uma pequena cozinha ocupava um canto, uma mesa com 2 cadeiras o outro, e ao fundo, uma cama embutida. Cheirava a café e a algum tipo de erva doce. «Sente-se, por favor», disse Sofia, apontando para uma das cadeiras. Geralda obedeceu, sentindo as pernas fracas. Ela colocou sua bolsa no colo, agarrando-a como uma boia salva-vidas. Sofia se moveu com eficiência pela pequena cozinha. «Vou preparar um chá, de camomila com erva cidreira. Acalma os nervos». Ela não perguntou o que havia acontecido. Ela parecia entender que Geralda não tinha palavras para explicar o inexplicável naquele momento. Enquanto a água esquentava na chaleira, o silêncio se instalou entre as 2 mulheres. Matias permaneceu do lado de fora, uma presença discreta e protetora. Geralda observava Sofia. Havia uma força nela, uma resiliência que parecia ter sido forjada no fogo. Ela era a dona do circo. Geralda percebeu. A matriarca daquele mundo itinerante. Sofia colocou uma xícara de porcelana fumegante na frente de Geralda. «Adoce a gosto», disse ela, empurrando um açucareiro. Geralda pegou a xícara com as mãos trêmulas. O calor se espalhou por seus dedos frios. Um conforto pequeno, mas real. Ela tomou um gole. O chá era quente e aromático, e pareceu desatar o nó em sua garganta. «Meu nome é Geralda», ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. «Eu sou Sofia», respondeu a outra mulher, sentando-se à sua frente. Matias disse que a senhora estava esperando alguém. Geralda abaixou os olhos para a xícara. A mentira que contara a Matias parecia tola e inútil agora. Diante da franqueza de Sofia, a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho. «Meus filhos», começou ela, a voz embargada. «Eles me trouxeram. Disseram que era um passeio, uma surpresa. E me deixaram aqui». As palavras saíram, e com elas, a barragem de lágrimas que ela tanto segurara se rompeu. Ela chorou silenciosamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto e pingando no chá. Não eram soluços altos, mas um choro profundo e cansado, o lamento de um coração partido. Sofia não disse nada. Ela apenas estendeu a mão sobre a mesa e pousou-a suavemente sobre a de Geralda. O toque era firme, um gesto de solidariedade silenciosa que dizia mais do que qualquer palavra de consolo. Dizia: «Eu vejo você. Eu entendo. Você não está mais sozinha». E naquele pequeno trailer, ao som distante de um circo em festa, Geralda sentiu o primeiro e minúsculo vislumbre de que, talvez, o fim de seu mundo não fosse o fim de tudo. Quando as lágrimas de Geralda finalmente cessaram, deixando para trás uma sensação de esgotamento e uma estranha calma, a porta do trailer se abriu novamente. Um jovem entrou, trazendo consigo uma lufada de ar noturno e o cheiro de suor e adrenalina. Ele era alto e esguio, com músculos definidos sob uma regata justa
e cabelos escuros e encaracolados grudados na testa. Seu rosto, ainda marcado pela concentração do espetáculo, se abriu em um sorriso ao ver Sofia. Mãe, o número do trapézio foi incrível hoje. A Isabela conseguiu fazer o giro duplo, ele disse, a voz cheia de uma energia contagiante. Então, seus olhos caíram sobre Geralda, e o sorriso deu lugar a uma expressão de curiosidade. Léo, esta é Dona Geralda. Ela vai ficar conosco por um tempo, disse Sofia de forma natural, como se fosse a coisa mais comum do mundo acolher uma senhora desconhecida. Léo, o acrobata, olhou de Geralda para sua mãe, compreendendo instantaneamente que havia uma história ali que ele não precisava saber em detalhes. Ele se aproximou e estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, Dona Geralda. Sou o Leonardo, mas pode me chamar de Léo. O aperto de mão dele era firme e quente. Logo depois, uma jovem entrou no trailer. Era Isabela, a trapezista. Ela era a personificação da graça, com um corpo pequeno e ágil e um rosto delicado emoldurado por longos cabelos castanhos. Ela carregava um ar de sensibilidade e doçura. Sofia, você viu onde... Ela começou, antes de notar a presença de Geralda. A cena se repetiu. Sofia fez as apresentações com a mesma simplicidade. Isabela sorriu timidamente para Geralda. Um sorriso que transmitia uma bondade genuína. Aos poucos, o pequeno trailer se tornou um ponto de encontro. Outros membros da trupe, ao terminarem suas apresentações, passavam por ali. Havia os palhaços, 2 irmãos gêmeos chamados Pedro e Paulo. Uma ironia que não passou despercebida por Geralda, que sem a maquiagem, eram apenas 2 rapazes de 20 e poucos anos com olhos cansados. Havia um mágico, um homem mais velho de bigode extravagante chamado Armando, e a contorcionista, uma adolescente silenciosa chamada Luna. Eles não fizeram perguntas indiscretas. Não a olharam com pena. Para eles, que viviam uma vida de constante movimento e adaptação, a chegada de um novo rosto era apenas mais uma volta que o mundo dava. Eles a tratavam com um respeito casual, oferecendo-lhe um pedaço de pão, perguntando se ela precisava de algo. Geralda observava a todos em silêncio, sentindo-se como uma espectadora em uma peça de teatro íntima. Ela viu a dinâmica daquela família inusitada, a forma como Sofia era o centro de tudo, a matriarca a quem todos recorriam, a camaradagem entre Léo e Isabela, a brincadeira dos palhaços, o respeito que todos tinham por Armando. Eles eram uma colcha de retalhos de personalidades e talentos, costurados juntos pelos laços da lona e da estrada. Ela não pode ficar aqui no meu trailer, disse Sofia, depois que a maioria se dispersou. É muito pequeno. Léo, prepare o trailer dos convidados para ela. Coloque lençóis limpos e uma toalha. Pode deixar, mãe, respondeu Léo prontamente. Trailer de convidados? Perguntou Geralda, a voz fraca. É um trailer pequeno que não usamos mais, explicou Sofia. Às vezes recebemos um artista convidado, um parente distante. Esta noite, ele é seu. Amanhã a gente vê o que faz. Amanhã. A palavra pairou no ar. Geralda não tinha pensado no amanhã. Sua mente se recusava a ir além da dor do presente. Mas Sofia já estava pensando. Léo a acompanhou até o trailer vizinho. Era ainda menor que o de Sofia, mas estava limpo. Uma cama estreita, um pequeno armário e um banheiro minúsculo. Sobre a cama, lençóis brancos e um cobertor dobrado a esperavam. Se precisar de qualquer coisa mesmo, é só bater na porta da minha mãe, tá bom? Disse Léo, com uma gentileza que fez o coração de Geralda doer. Era a mesma gentileza que ela esperava de seus próprios filhos. Obrigada, meu filho. Ela sussurrou, a palavra filho escapando por hábito. Quando Léo fechou a porta, deixando-a sozinha, Geralda sentou-se na beirada da cama. O espetáculo havia terminado. O som que agora dominava era o de pessoas desmontando equipamentos, risadas distantes e o grilo que cantava em algum lugar do lado de fora. Ela estava segura, estava aquecida, estava entre pessoas que, sem nem a conhecerem, lhe ofereceram abrigo e dignidade. Mas a solidão que sentia era de uma profundidade abissal. Ela estava em um lugar estranho, cercada por estranhos, com um futuro tão incerto quanto o caminho que a estrada levaria àquele circo na manhã seguinte. A escuridão dentro do pequeno trailer era quase total,
quebrada apenas por um filete de luz da lua que se infiltrava pela fresta da cortina. Para Geralda, no entanto, a escuridão não trazia o sono, trazia memórias. Deitada na cama estreita, com os olhos abertos fixos no teto invisível, ela foi assaltada por um turbilhão de imagens de seu passado, vívidas e cruéis em sua clareza. Ela se viu jovem, com as mãos cheias de terra, ajudando seu pai na roça. A simplicidade daquela vida, o cheiro da chuva no solo seco, a satisfação do trabalho duro. Depois, a imagem mudou. Ela estava em uma sala de aula de chão batido, uma escola rural de um cômodo só, com o giz empoeirando seus dedos enquanto ensinava o B com Abá para crianças de pés descalços e olhos curiosos. Ela amava ser professora. Amava a centelha de compreensão que via nos olhos de um aluno ao decifrar a primeira palavra. Ela não estava apenas ensinando a ler. Estava lhes dando a chave para o mundo. A lembrança de João veio com uma dor doce. O dia em que se conheceram, na quermesse da igreja. O sorriso dele. O jeito como ele segurou sua mão durante a dança. O casamento simples. A construção da casinha deles. Tijolo por tijolo. A vida era dura, mas juntos, eles a enfrentavam com amor e cumplicidade. João era sua fortaleza. Seu companheiro silencioso. A gente dá um jeito, Geralda. Ele sempre dizia, e eles sempre davam. Então, vieram os filhos. Paulo nasceu primeiro, um bebê chorão que só se acalmava em seu colo. Ela passava noites em claro, cantando canções de ninar até sua voz ficar rouca. 2 anos depois, Helena, quieta e observadora desde pequena. Geralda se desdobrou para ser tudo para eles. Vendeu o leite da única vaca que tinham, costurou roupas, plantou uma horta. Tudo para que não lhes faltasse nada, para que pudessem estudar, para que tivessem um futuro melhor do que o dela. Uma cena específica invadiu sua mente com uma força avassaladora. Paulo, com uns 10 anos, havia caído de uma goiabeira e quebrado o braço. A dor e o medo em seus olhos eram palpáveis. Geralda o pegou no colo. Ele já estava pesado. E andou quase 5 quilômetros até o posto de saúde mais próximo, sem parar um segundo, sussurrando palavras de consolo em seu ouvido durante todo o caminho. Ela sentia a dor dele como se fosse sua. E Helena, na adolescência, com o coração partido pelo primeiro namorado, chorou por 3 dias seguidos. Geralda sentou-se ao lado dela, acariciando seus cabelos, ouvindo seus lamentos, fazendo seu chá favorito e dizendo que aquela dor, por mais que parecesse o fim do mundo, também passaria. Ela era a curadora de todas as dores, a solução para todos os problemas. Onde estava aquela mulher agora? A mulher que andaria quilômetros por um filho, que passaria noites em claro para consolar uma filha? Onde ela havia errado? Essa era a pergunta que a torturava, girando em sua mente como um carrossel enlouquecido. Teria sido muito rígida? Ou permissiva demais? Teria lhes dado amor em excesso, a ponto de sufocá-los? Ou teria faltado algo? A busca por uma culpa, por uma razão para o abandono, era um labirinto sem saída. Ela repassou conversas, gestos, decisões, procurando um sinal, uma pista que pudesse ter previsto aquele desfecho terrível. Mas não encontrou nada. Apenas o amor incondicional de uma mãe. O câncer levou João de forma rápida e impiedosa. A viuvez foi um golpe duro, mas a presença dos filhos, já adultos e com suas próprias famílias, foi um consolo. Eles a visitavam aos domingos, traziam os netos, pareciam se importar. Ou era tudo uma encenação? A gentileza, os abraços, os "eu te amo, mãe", teria sido tudo falso? A verdade era que, nos últimos anos, as visitas se tornaram mais curtas, as ligações mais raras. As desculpas eram sempre as mesmas: o trabalho, a correria, a falta de tempo. Geralda, em sua solidão, se apegava a cada migalha de atenção, grata por qualquer momento que lhe dedicassem. Ela nunca quis ser um fardo. Cozinhava para eles, cuidava dos netos quando precisavam, oferecia o pouco dinheiro de sua aposentadoria quando as coisas apertavam. E o pagamento por uma vida de dedicação foi aquele: ser deixada na beira de uma estrada, em frente a um circo. Descartada. O galo cantou ao longe, anunciando um novo dia. Um dia que Geralda não fazia ideia de como iria enfrentar. Ela não havia dormido 1 minuto sequer. Sentia-se exausta, frágil, como um livro antigo cujas páginas, repletas de histórias de amor e sacrifício,
haviam sido impiedosamente arrancadas. A mais de 200 quilômetros dali, em uma casa espaçosa em um condomínio fechado, a noite também não fora de sono tranquilo. Na sala de estar de Paulo, decorada com móveis modernos e impessoais, a tensão era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Paulo andava de um lado para o outro, passando a mão pelos cabelos repetidamente. Helena estava sentada no sofá, encolhida, roendo as unhas, um hábito que não tinha desde a infância. Diante deles, sentada em uma poltrona de design com uma taça de vinho na mão, estava Cíntia, a esposa de Paulo. Vocês precisam se acalmar, disse Cíntia, com uma frieza que contrastava com a agitação dos irmãos. Fizemos o que tinha que ser feito. Era a única solução. Solução? Explodiu Paulo, parando de andar abruptamente. Nós abandonamos a nossa mãe, Cíntia. Abandonamos. Na porta de um circo. Que tipo de pessoa faz isso? O desespero em sua voz era genuíno, mas vinha misturado a uma fraqueza que Cíntia desprezava. O tipo de pessoa que precisa seguir com a própria vida. Ela retrucou, sem se alterar. Paulo, seja realista. Sua mãe estava se tornando impossível. Ela não se encaixava mais no nosso mundo. Ela ligava o tempo todo. Precisava de ajuda para tudo. A casa dela está caindo aos pedaços. E aquela mania de dar palpite em tudo? Na criação dos nossos filhos, na comida que eu faço. Ela é nossa mãe, interrompeu Helena, a voz chorosa. Ela só queria ajudar. Ela se sentia sozinha. Exatamente, disse Cíntia, apontando a taça para Helena. Sozinha, carente. Ela estava nos sugando. E você, Helena, reclamava tanto quanto eu. Que não tinha mais privacidade, que ela aparecia na sua casa sem avisar, que criticava seu marido. Era verdade. Helena baixou a cabeça, envergonhada. Ela se lembrava das conversas com Cíntia, das queixas compartilhadas em voz baixa. Reclamava que a mãe era antiquada, que não entendia a vida moderna, que seu apartamento era pequeno demais para recebê-la com frequência. As palavras de Cíntia, venenosas e persuasivas, haviam encontrado terreno fértil em seu próprio egoísmo e impaciência. O plano havia sido de Cíntia. Ela o apresentou como uma solução humanitária. Não é um abandono, ela dissera semanas antes, durante o planejamento. É uma transição. Ouvi falar desses lugares, comunidades para idosos, mas sua mãe nunca aceitaria. Ela é orgulhosa demais. A gente precisa criar uma situação em que ela seja acolhida. O circo, eles são como uma grande família, não são? Sempre acolhem os desajustados. Alguém vai encontrá-la, vai cuidar dela. É melhor do que um asilo frio e impessoal. A lógica era perversa, distorcida, mas Paulo e Helena, exaustos de suas próprias vidas e ressentidos pelo que consideravam o peso de ter uma mãe idosa, acabaram concordando. Cíntia os convencera de que era um ato de misericórdia disfarçado. Deixar o dinheiro em um envelope, dentro da mala dela, também fora a ideia dela. Para ela não passar necessidade no início, para ela poder recomeçar. Uma forma de comprar a própria absolvição. E o dinheiro que deixamos na mala dela? Perguntou Paulo, buscando qualquer migalha de justificativa para se agarrar. Pelo menos ela não está desamparada. Eu não sei, Paulo, disse Helena, levantando o rosto molhado de lágrimas. O olhar dela quando a gente saiu do carro, ela sabia. Eu vi nos olhos dela. Ela sabia que a gente não ia voltar. Ela vai ficar bem, afirmou Cíntia, com uma convicção forçada, dando um último gole no vinho. Ela é forte. Sempre foi. Ela vai se adaptar. E nós finalmente teremos paz. Eu finalmente poderei transformar o quarto dela em meu escritório. E vocês poderão viver sem a culpa e a obrigação de visitá-la todo domingo. Paz. A palavra soou vazia na sala silenciosa. Não havia paz ali. Havia culpa, medo e a imagem assombrosa de uma senhora de vestido azul, sentada em um meio-fio poeirento, observando o carro que levava seus filhos para longe, para sempre. Eles não a haviam libertado de um fardo. Haviam criado um fantasma que os assombraria pelo resto de suas vidas. Os primeiros dias no circo foram um borrão para Geralda. Ela se movia em uma espécie de névoa, fazendo as coisas no automático, o corpo presente, mas a mente a quilômetros de distância, presa na manhã da partida. Sofia, com sua sabedoria prática, não a pressionou. Deixou que ela encontrasse seu próprio ritmo.
Geralda passava a maior parte do tempo sentada em um banquinho do lado de fora de seu trailer, observando a vida do circo se desenrolar ao seu redor. A rotina era hipnótica em sua repetição e disciplina. Pela manhã, os treinos. Léo praticando saltos mortais em uma cama elástica, o suor brilhando em suas costas. Isabela deslizando pelo trapézio com uma fluidez que parecia desafiar a gravidade. Os palhaços ensaiando novas piadas. O mágico Armando praticando seus truques de cartas com uma destreza impressionante. Era um mundo de trabalho duro, de corpos levados ao limite, de um esforço invisível para criar a magia que o público via à noite. Aos poucos, muito aos poucos, Geralda começou a emergir de sua concha. O gatilho foi algo simples. Ela viu Isabela, sentada nos degraus de seu trailer, tentando consertar um rasgo em seu colã brilhante. A jovem trapezista era habilidosa no ar, mas um desastre com agulha e linha. Seus pontos eram tortos e desajeitados. Um impulso, vindo de décadas de prática, fez Geralda se levantar. Ela se aproximou devagar. "Com licença, minha filha", disse ela, a voz um pouco enferrujada pelo desuso. "Quer ajuda com isso?" Isabela ergueu os olhos, surpresa. "Ah, dona Geralda, eu sou péssima nisso. Está ficando horrível. Me dê aqui", disse Geralda, com uma autoridade gentil. Ela se sentou ao lado de Isabela. Pegou o colã, a agulha e a linha. Seus dedos, embora um pouco trêmulos pela idade, se moveram com uma perícia esquecida. Ela fez uma costura pequena, firme e quase invisível, fechando o rasgo perfeitamente. "Nossa!", exclamou Isabela maravilhada. "Como a senhora fez isso? Ficou perfeito." "Muitos anos de prática", respondeu Geralda, um fiapo de sorriso tocando seus lábios pela primeira vez em dias. "Costurei muita roupa para os meus filhos." A menção a eles ainda era uma pontada de dor, mas a satisfação do trabalho bem feito a aliviava um pouco. A notícia de seu talento se espalhou rapidamente pela pequena comunidade do circo. Logo, um palhaço lhe trouxe uma calça com a barra desfeita. A mulher do homem que cuidava dos cavalos lhe pediu para pregar um botão. Pequenos concertos, tarefas simples, mas que deram a Geralda um propósito, um motivo para se levantar pela manhã. Ela montou uma pequena estação de costura no banquinho em frente ao seu trailer. Sofia lhe arrumou uma caixa com linhas de todas as cores, agulhas, tesouras e botões. As pessoas vinham, deixavam uma peça de roupa, trocavam algumas palavras. Eram conversas triviais, sobre o tempo, sobre o espetáculo da noite anterior, sobre a próxima cidade para onde iriam. Nessas interações, Geralda começou a formar um laço especial com Isabela. A jovem trapezista era quieta e sensível, e parecia encontrar na presença calma de Geralda um refúgio da pressão constante de sua profissão. Ela se sentava ao lado de Geralda, enquanto ela costurava e falava sobre seus medos, suas aspirações, a saudade da família que morava longe. "Às vezes lá em cima eu sinto tanto medo", confessou Isabela um dia, em voz baixa. "Um erro, e tudo acaba." Geralda parou de costurar e olhou para a jovem. "O medo faz parte, minha filha. Ele te mantém alerta. O problema não é sentir medo. É deixar que ele te paralise. Você é corajosa. Eu vejo isso toda manhã." As palavras de Geralda, simples e diretas, pareceram ter um efeito profundo em Isabela. Ela viu em Geralda não uma vítima, mas uma mulher de uma força imensa, uma força silenciosa que ela mesma aspirava a ter. E assim, ponto por ponto, consertando os figurinos rasgados daquela família de artistas, Geralda começou, sem perceber, a remendar os pedaços de seu próprio coração partido. O circo tinha sua própria pequena tribo de crianças, filhos dos artistas, dos montadores, dos músicos. Eram crianças selvagens e livres, que cresciam entre os trailers e a lona, com serragem nos cabelos e o mundo como seu quintal. Elas não frequentavam uma escola formal regularmente. Aprendiam com os pais, com a vida na estrada e com tutores ocasionais. Certo dia, uma chuva forte e inesperada confinou a todos em seus trailers. O tédio se instalou rapidamente, e as crianças, sem ter onde gastar sua energia, começaram a ficar irrequietas, brigando e correndo pelo espaço apertado. Geralda, de seu trailer, ouvia a comoção. Ela viu uma jovem mãe, a esposa de um dos palhaços, à beira do desespero, tentando controlar seus 3 filhos pequenos.
A cena despertou nela o instinto de professora, adormecido por tanto tempo. Ela abriu sua pequena mala, a mesma que trouxera na fatídica viagem, e pegou sua velha Bíblia. Havia algo mais ali dentro. Um pequeno livro de capa dura e gasta que ela não tocava há anos. Uma coletânea de fábulas de Esopo e La Fontaine. Com o livro na mão, ela saiu de seu trailer e foi até o trailer maior, que servia como uma espécie de refeitório e área comum. As crianças estavam lá, em polvorosa. "Crianças!" chamou ela, a voz firme e clara, o tom que usava para acalmar suas turmas na escola rural. "Cheguem aqui. Quero contar uma história para vocês." A novidade fez com que as crianças parassem o que estavam fazendo. Curiosas, elas se aproximaram e se sentaram no chão, em um semicírculo ao redor da cadeira onde Geralda se sentou. Os pais, aliviados, observavam de longe. Geralda abriu o livro. Sua voz, ao começar a ler a história da A Cigarra e a Formiga, era calma e melodiosa. Ela não apenas lia, ela interpretava. Sua voz mudava para dar vida à cigarra despreocupada e à formiga trabalhadora. Suas expressões faciais acompanhavam a narrativa. As crianças ficaram hipnotizadas. O barulho deu lugar a um silêncio atento, quebrado apenas pelo som da chuva na lona e pela voz de Geralda. Quando terminou a primeira história, um dos meninos pediu: "Conta outra, conta outra." E ela contou. Contou a história do leão e o rato, da raposa e as uvas. Histórias que ela contara para gerações de alunos, para seus próprios filhos quando eram pequenos. Histórias de moralidade, de esperteza, de bondade. Ao final da tarde, quando a chuva parou e um arco-íris se formou sobre o acampamento do circo, Geralda havia se tornado uma celebridade entre as crianças. A partir daquele dia, a hora da história com Dona Geralda se tornou um ritual. Todas as tardes, depois dos treinos e antes dos preparativos para o espetáculo, as crianças se reuniam ao redor dela. Ela lhes contava fábulas, contos folclóricos brasileiros que aprendera com sua avó e até histórias de sua própria vida na roça. Ela começou a perceber que algumas das crianças mais velhas tinham dificuldade para ler. O instinto de professora falou mais alto. Com a ajuda de Sofia, ela improvisou uma pequena escola. Usou pedaços de papelão como lousa e carvão para escrever. Começou a ensinar o alfabeto, a juntar as sílabas, a formar palavras. Sua paciência era infinita. Sua didática, aprimorada por décadas de experiência, era simples e eficaz. Ela via nos olhos daquelas crianças a mesma centelha que via em seus antigos alunos. A alegria da descoberta, o orgulho de conseguir ler a primeira frase sozinho. Ela estava ensinando novamente. Estava sendo útil. Estava plantando sementes em solo fértil. A professora Geralda, que ela pensou ter morrido junto com seu passado, estava renascendo ali, no coração de um circo itinerante. Ela encontrou sua voz novamente, não para lamentar o que havia perdido, mas para construir algo novo e valioso. A rotina do circo era uma dança perigosa entre a beleza e o risco. Todos ali sabiam disso. Um dia, o risco se materializou. Durante um treino do número de acrobacias em grupo, Léo calculou mal um salto. Não foi uma queda grave, mas ele aterrissou de mau jeito, e um grito de dor ecoou pela lona silenciosa. A comoção foi instantânea. Sofia correu para o lado do filho, o rosto uma máscara de preocupação. Léo estava no chão, segurando o tornozelo, o rosto contorcido de dor. Isabela estava ao seu lado, pálida e assustada. Enquanto alguém corria para buscar gelo, Geralda se aproximou, observando a situação com uma calma que contrastava com o pânico ao redor. Ela viu o tornozelo de Léo começando a inchar rapidamente. "É uma torção. Parece feia", disse ela, com a autoridade de quem já cuidara de inúmeros machucados na vida. "O gelo vai ajudar, mas tenho algo melhor." Ela foi até seu trailer e voltou com um pequeno pote. Dentro, uma pomada escura e de cheiro forte, feita de arnica e outras ervas que ela mesma costumava plantar em seu quintal. Era uma receita de sua avó. Um remédio caseiro que, segundo ela, curava tudo que não fosse osso quebrado. "Posso?" perguntou ela a Léo, que gemeu em resposta. Com uma delicadeza surpreendente, ela massageou a pomada ao redor do tornozelo inchado. O toque era experiente, reconfortante. Levaram Léo ao hospital da cidadezinha vizinha. O diagnóstico foi o que Geralda previra: uma torção grave.
Ele teria que ficar de molho por algumas semanas, sem treinar, sem se apresentar. Para um acrobata, era uma sentença terrível. Nos dias que se seguiram, Léo ficou deprimido, mal-humorado, confinado ao seu trailer. Geralda se tornou sua enfermeira não oficial. Todos os dias, ela aplicava a pomada de arnica, trazia um prato de canja ou simplesmente se sentava ao lado dele em silêncio, oferecendo uma presença calmante. Eu sou um inútil agora. Ele resmungou um dia, olhando com raiva para o pé imobilizado. Bobagem, disse Geralda, sem tirar os olhos da meia que estava tricotando para uma das crianças. Isso não é inutilidade, é paciência. O corpo precisa de tempo para se curar. A terra precisa de tempo para dar fruto. A gente não apressa o que é natural. Sua sabedoria simples, vinda da terra, parecia a única coisa que conseguia acalmar o espírito inquieto do jovem acrobata. Ele começou a se abrir com ela, a falar de seus sonhos e frustrações. Uma amizade improvável floresceu entre a senhora de 84 anos e o jovem artista no auge de sua forma física. Em uma tarde, enquanto estava no trailer de Sofia ajudando a dobrar roupas, o telefone da matriarca tocou. Sofia atendeu e sua conversa foi curta e tensa. Quando desligou, tinha um olhar sombrio. Era minha prima. Ela mora perto de São João del Rei, disse Sofia, olhando para Geralda com uma expressão difícil. Ela ficou sabendo de uma história. Uma professora aposentada, muito querida na cidade, desapareceu. Os filhos disseram aos vizinhos que ela decidiu ir morar em uma casa de repouso no sul, para ficar mais perto do mar. Disseram que foi uma decisão dela, que ela queria paz e não queria receber visitas. Geralda sentiu o ar faltar em seus pulmões. O sangue gelou em suas veias. O nome da professora era Geralda, continuou Sofia, a voz suave. Os filhos venderam a casa dela, semana passada, e trocaram os números de telefone. O silêncio que se seguiu foi profundo, pesado. Era a confirmação final, a pá de cal em qualquer esperança minúscula e irracional que ainda pudesse existir em seu coração. Eles não apenas a abandonaram, eles a apagaram, venderam sua casa, o lar que ela construiu com João, o lugar de suas memórias, cortaram o último fio que a ligava ao seu passado, inventaram uma história para se livrarem das perguntas, para se livrarem dela completamente. Desta vez, Geralda não chorou. Uma nova emoção, fria e dura como aço, começou a tomar forma dentro dela. Não era ódio, era uma resolução. Eles haviam tentado silenciá-la, transformá-la em uma não-pessoa, mas ela estava ali. Ela estava viva. E pela primeira vez desde que fora deixada naquele meio-fio, ela sentiu uma centelha de raiva. Uma raiva justa. Uma raiva que, em vez de destruí-la, começou a lhe dar uma nova e inesperada força. A vida na estrada tem seu próprio sistema de comunicação, uma rede invisível que conecta as pequenas cidades do interior. Notícias viajam não pela internet de alta velocidade, mas pela boca de um parente que visita, por uma ligação telefônica para um compadre, por uma carta que demora a chegar. E a história do desaparecimento de Dona Geralda começou sua lenta jornada por essa rede. Na cidade natal de Geralda, a história contada por Paulo e Helena sobre a casa de repouso no litoral foi aceita com certa estranheza. Dona Geralda amava suas roseiras, sua casinha, a missa de domingo. A ideia dela se mudando para longe, sem se despedir de ninguém, não combinava com a mulher que todos conheciam. Mas quem ousaria questionar os filhos? A semente da dúvida, no entanto, foi plantada. Uma vizinha comentou com a sobrinha que morava em outra cidade. A sobrinha, por sua vez, contou para uma colega de trabalho. A história, ainda vaga, falava da querida professora que sumiu. O circo continuou sua jornada, movendo-se de cidade em cidade, um microcosmo itinerante de magia e trabalho duro. Em cada nova parada, a rotina se repetia: montar a lona, fazer o desfile pela cidade, ensaiar, apresentar, desmontar. Em uma cidade chamada Alfenaz, o circo se estabeleceu por uma semana. Em uma das noites de espetáculo, na plateia, estava uma mulher chamada Alice. Ela era prima da vizinha de Dona Geralda. Durante o intervalo, ela viu uma senhora idosa, de postura ereta e cabelos brancos impecavelmente penteados, ajudando uma das crianças do circo a amarrar o sapato.
Havia algo de familiar nela. Alice observou a cena, a cabeça inclinada. A gentileza da senhora, o jeito com a criança. A imagem acionou uma memória. Ela pegou o celular e procurou por uma foto em seu álbum. Era uma foto do aniversário de 80 anos de Dona Geralda, que sua prima lhe enviara anos antes. Ela comparou a mulher da foto com a senhora que estava a poucos metros de distância. O coração dela deu um pulo. Era ela. Não havia dúvida. Dona Geralda, a professora desaparecida que supostamente estava em uma casa de repouso na praia, estava ali, em um circo no sul de Minas. Alice ficou dividida. Deveria se aproximar? Falar com ela? E se estivesse enganada? Decidiu esperar o fim do espetáculo. Do lado de fora, ela viu a senhora novamente, conversando animadamente com a trapezista. Não parecia uma prisioneira ou uma vítima. Parecia em casa. Intrigada e confusa, Alice decidiu não interferir diretamente. Mas assim que chegou em casa, fez uma ligação para sua prima. Você não vai acreditar em quem eu acabei de ver, Dona Geralda. Ela está com o circo que chegou na cidade. A notícia caiu como uma bomba na pequena cidade natal de Geralda. A vizinha contou para outra, que contou no armazém, que contou na farmácia. O sussurro se tornou um boato, e o boato se tornou uma comoção. Como assim, no circo? Os filhos não disseram que ela estava no litoral? A mentira de Paulo e Helena começou a se desfazer, fio por fio. A história adquiriu contornos de lenda. Alguns diziam que ela havia fugido para se juntar ao circo, em uma aventura tardia. Outros, mais próximos da verdade, suspeitavam de algo sombrio. A narrativa de abandono começou a tomar forma, não a partir de fatos, mas da intuição coletiva de uma comunidade que conhecia bem demais tanto a bondade de Geralda quanto a ambição de seus filhos. O vento que soprava pelas montanhas de Minas agora carregava uma nova história, uma história de traição, mistério e de uma professora aposentada que havia encontrado um novo lar sob a lona colorida de um circo. E essa história estava prestes a encontrar ouvidos muito atentos. Clara era uma jovem jornalista que trabalhava para um jornal regional. Ela era ambiciosa e idealista, cansada de cobrir inaugurações de prefeituras e festas de padroeiros. Ela ansiava por uma história de verdade, uma história com impacto humano. Ela ouviu o boato sobre Dona Geralda de um contato que tinha em Alfenas, uma professora idosa, supostamente abandonada pelos filhos, que agora vivia em um circo. A premissa era tão inusitada, tão cheia de potencial dramático, que pareceu ficção. Mas sua intuição jornalística lhe dizia que ali havia algo real. Com a permissão de seu editor, que viu potencial na pauta pitoresca, Clara pegou seu carro e dirigiu até a próxima cidade onde o Gran Circo Fantástico estava se apresentando. Ela chegou ao acampamento à tarde. A atmosfera era de trabalho e camaradagem. Ela se apresentou, disse que gostaria de fazer uma matéria sobre a vida no circo. Sofia, acostumada com o interesse da imprensa local, a recebeu com uma cordialidade cautelosa. Elas se sentaram do lado de fora do trailer de Sofia. Clara fez perguntas gerais sobre a história do circo, a rotina, os desafios da vida na estrada. Sofia respondia com precisão, mas mantinha uma certa distância. Foi então que Clara viu Geralda, sentada em seu banquinho, cercada por um pequeno grupo de crianças, lendo uma história em voz alta. A cena era tão serena e comovente que Clara sentiu um nó na garganta. Aquela senhora... Começou Clara, tentando soar casual. Ela também faz parte da trupe? Sofia seguiu seu olhar. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Dona Geralda é a nossa matriarca honorária. Ela é a alma deste lugar. Clara sentiu que era o momento. Eu ouvi uma história sobre ela. Disse, a voz baixa e respeitosa. Uma história sobre como ela chegou até aqui. Gostaria de saber se é verdade. O olhar de Sofia se tornou sério. Isso é algo que só ela pode lhe contar. Mas eu lhe digo uma coisa, moça. Se for escrever sobre a Geralda, escreva com respeito. Ela já sofreu o suficiente. Com a permissão de Sofia, Clara se aproximou de Geralda depois que a hora da história terminou. As crianças se dispersaram e Geralda ficou arrumando seus livros. Dona Geralda? Chamou Clara suavemente. Geralda ergueu os olhos. Eram olhos que continham um oceano de experiências. Havia tristeza neles, sim, mas também uma dignidade inabalável. Meu nome é Clara, sou jornalista.
Eu gostaria muito de conversar com a senhora, de ouvir a sua história. Geralda a estudou por um longo momento. Ela já tinha visto muitos tipos de pessoas em sua vida. Sabia reconhecer a sinceridade. E nos olhos daquela jovem repórter, ela viu um interesse genuíno. Não apenas a busca por um furo de reportagem. Ela pensou na mentira de seus filhos, na tentativa deles de apagá-la da existência. Pensou na dor, na humilhação. E pensou na bondade que encontrou ali, naquele lugar improvável. Sua história não era mais apenas sua. Era a história de muitos outros idosos, esquecidos e silenciados. A raiva justa que sentira dias antes se transformou em um propósito. Sua voz, a voz de uma professora, poderia ensinar uma última e importante lição. Sente-se, minha filha, disse Geralda, apontando para o banquinho ao seu lado. Eu vou lhe contar tudo, desde o começo. E por mais de 1 hora, sob o céu que começava a se tingir de rosa, Geralda contou sua história. Ela não chorou, não se vitimizou. Falou com uma clareza e uma objetividade impressionantes. Descreveu a manhã da promessa, a viagem silenciosa, o momento do abandono. E falou sobre a nova vida que encontrou, sobre a família da Lona que a acolheu quando a sua própria família a descartou. Clara ouvia, o gravador ligado, mas a caneta imóvel em seu bloco de notas. Ela estava completamente cativada, não apenas pela tragédia da história, mas pela imensa força da mulher à sua frente. Aquela não era uma história pitoresca. Era uma história poderosa sobre resiliência, dignidade e a capacidade humana para a crueldade e a bondade. E ela sabia, com uma certeza absoluta, que aquela matéria mudaria tudo. Clara trabalhou na matéria durante toda a noite, movida a café e a um senso de urgência. Ela não queria escrever um artigo sensacionalista. Queria fazer jus à dignidade de Dona Geralda. Escreveu com cuidado, transcrevendo as palavras dela com precisão, descrevendo a cena do circo, a atmosfera de comunidade, a força serena daquela mulher de 84 anos. O título que ela escolheu não era chamativo, mas sim poético e direto. A professora esquecida. Abandonada pelos filhos, matriarca de 84 anos encontra nova família no picadeiro. O artigo foi publicado na edição de domingo do Jornal Regional. Inicialmente, o impacto foi local. As pessoas da região leram, se comoveram, se indignaram, mas a história era forte demais para ficar contida ali. Um dos leitores compartilhou uma foto da página do jornal no Facebook. A postagem começou a ser compartilhada. Primeiro, dezenas de vezes. Depois, centenas. Alguém transcreveu o texto e o publicou em um blog. No final da tarde de domingo, um grande portal de notícias nacional viu o potencial da história. Entraram em contato com o jornal de Clara, compraram os direitos da matéria e a publicaram em sua página principal, com uma foto de Geralda sorrindo para as crianças do circo. Foi como jogar um fósforo em um campo de palha seca. A história explodiu. Em 24 horas, Dona Geralda era um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A hashtag Eu Somos Todos Geralda se tornou viral. As pessoas não estavam apenas compartilhando a matéria. Estavam compartilhando suas próprias histórias. Filhos e filhas falavam de seus pais idosos. Netos postavam fotos com seus avós. A história de Geralda tocou em um nervo exposto da sociedade. O tratamento dado aos mais velhos, a solidão na terceira idade, o conflito entre as gerações. Programas de TV começaram a repercutir o caso. Debates foram organizados. Psicólogos, sociólogos e advogados eram convidados para discutir o abandono de incapaz, a ingratidão dos filhos, a síndrome do ninho vazio, ao contrário. Geralda, sem saber, tornou-se o rosto de uma causa. Sua história pessoal se transformou em um fenômeno nacional. Ela não era mais apenas uma senhora abandonada. Era um símbolo de resiliência, uma voz para os sem voz. No acampamento do circo, a vida mudou. O telefone de Sofia não parava de tocar. Eram outros jornalistas, produtores de TV, pessoas comuns querendo oferecer ajuda, querendo falar com Dona Geralda. O circo, antes uma atração modesta, de repente se viu sob os holofotes da mídia nacional. As bilheterias lotaram. As pessoas não vinham apenas para ver os palhaços e os trapezistas. Vinham para ver, de longe, a lendária Dona Geralda.
a professora que o Brasil adotara como avó. Geralda ficou assustada com a dimensão que tudo tomou. Ela se recolheu em seu trailer, sobrecarregada pela atenção. Eu só contei a minha história, disse ela a Sofia, com os olhos arregalados. Às vezes, respondeu a matriarca do circo, colocando uma mão em seu ombro. Uma única história é a história de todo mundo. Você deu voz a um silêncio que ninguém queria ouvir. E enquanto o país debatia e se emocionava com sua jornada, em um condomínio fechado, 2 pessoas liam as notícias com um terror crescente, vendo seus nomes e sua reputação sendo arrastados para a lama da opinião pública. O anonimato que eles tanto prezoaram havia sido estilhaçado para sempre. Para Paulo, Helena e Cíntia, o mundo virou de cabeça para baixo. A matéria online não mencionava seus nomes completos, por questões legais, mas dava detalhes suficientes. Os filhos, um empresário e uma funcionária pública que moram em uma cidade satélite, a nora que teria instigado o abandono. Para o círculo social deles, não foi difícil ligar os pontos. O telefone de Paulo começou a tocar incessantemente. Eram amigos, colegas de trabalho, sócios do clube. Alguns ligavam para perguntar, chocados, se a história era verdade. Outros, para ofender. Em seu trabalho, o clima ficou insuportável. As pessoas o olhavam com desprezo nos corredores. Sussurros o seguiam por onde ele passava. Um contrato importante que ele estava prestes a fechar foi cancelado sem explicações. Helena sofreu de forma semelhante em sua repartição pública. As colegas que antes almoçavam com ela agora a evitavam. Seu chefe a chamou para uma conversa franca, expressando sua decepção e sugerindo que ela tirasse uma licença. A imagem da instituição está em jogo, ele disse friamente. Mas o impacto mais devastador foi sobre Cíntia. A matéria a pintava como a grande vilã, a mente por trás do plano cruel. Sendo uma pessoa obcecada com status e aparências, a humilhação pública foi intolerável. As amigas do grupo de yoga pararam de responder suas mensagens. Ela foi expulsa do grupo de mães da escola dos filhos. Um dia, ao buscar as crianças, uma das outras mães lhe disse na cara: "Tenho pena dos seus filhos, por terem uma mãe como você, e mais pena ainda da sua sogra." O escritório dos sonhos que ela montou no antigo quarto de Geralda em sua casa tornou-se um lembrete constante de seu ato. Ela não conseguia mais entrar no cômodo. A casa deles, antes um refúgio de luxo e tranquilidade, tornou-se uma prisão. Eles não podiam sair sem serem reconhecidos e julgados. A vergonha era uma presença física, sufocante. As brigas entre Paulo e Cíntia se tornaram constantes e violentas. Não fisicamente, mas verbalmente. "Isso é tudo culpa sua", gritava Paulo. "Sua ideia é estúpida. Você destruiu a nossa vida." "Minha culpa?" Ela rebatia, a voz estridente. "Você e sua irmã foram covardes. Aceitaram tudo sem questionar. Estavam loucos para se livrar da velhinha tanto quanto eu. Não venha agora se fazer de santo." Helena, por sua vez, mergulhou em uma depressão profunda. Ela passava os dias chorando, consumida pela culpa. A imagem do olhar de sua mãe no dia do abandono a assombrava em seus sonhos e em sua vigília. Ela se olhava no espelho e via um monstro. O castelo de cartas que eles haviam construído, a família perfeita, a carreira de sucesso, a vida social impecável, havia desmoronado. E no meio dos escombros, eles perceberam uma verdade terrível. Ao tentarem se livrar do que consideravam um fardo, eles haviam destruído a si mesmos. A paz que Cíntia prometera era, na verdade, um inferno particular, construído por suas próprias mãos. Desesperados, humilhados e sem saída, eles tomaram a única decisão que lhes restava. Precisavam consertar o que haviam quebrado. Precisavam encontrar Geralda e trazê-la de volta, não por amor ou arrependimento, mas para salvar o que restava de suas vidas arruinadas. Encontrar o circo não foi difícil. Com a fama recém-adquirida, a agenda de cidades do Gran Circo Fantástico era notícia. Paulo, Helena e uma relutante Cíntia dirigiram por horas. O mesmo silêncio tenso da primeira viagem preenchendo o carro. Mas desta vez, carregado não de segredo, mas de pavor. Eles chegaram ao acampamento no final da tarde. O lugar fervilhava com a atividade pré-espetáculo, mas também com uma nova camada de segurança. Sofia, prevendo algo assim,
Havia pedido a alguns dos homens mais fortes da trupe para ficarem de olho em qualquer um que não pertencesse ao local. Quando o sedã prateado e impecável parou na entrada de terra, ele foi imediatamente notado. Léo, cujo tornozelo já estava quase curado, foi o primeiro a vê-los. Ele reconheceu a descrição do carro que Clara havia mencionado em seu artigo. Seu rosto se fechou. Ele deu um sinal discreto para os outros. Paulo e Helena desceram do carro. Pareciam menores, abatidos. Cíntia permaneceu no veículo, olhando pela janela com uma expressão de desdém e nervosismo. Sofia saiu de seu trailer, secando as mãos em um pano de prato. Ela os encarou, a postura ereta, os olhos faiscando. O que vocês querem aqui? Nós viemos buscar a nossa mãe, gaguejou Paulo, intimidado pela força daquela mulher. Sua mãe? Sofia riu, um som seco e sem humor. Engraçado. Pensei que a tivessem deixado em uma casa de repouso no litoral. Helena começou a chorar. Por favor, nós cometemos um erro terrível. Precisamos falar com ela. Precisamos consertar isso. Nesse momento, como se atraídos pela tensão, outros membros do circo começaram a se aproximar. Isabela, os palhaços Pedro e Paulo, o mágico Armando. Eles formaram um semicírculo silencioso e protetor atrás de Sofia. Não eram ameaçadores, mas sua presença era uma barreira intransponível. Eles eram a família de Geralda agora, e não permitiriam que ninguém a machucasse. A decisão não é minha, disse Sofia, a voz cortante. É dela. Mas aviso a vocês, se a magoarem mais um pingo, terão que se ver comigo, com todos nós. Ela se virou e foi até o trailer de Geralda. Bateu suavemente na porta. Geralda? Você tem visita. Seus filhos estão aqui. Houve um longo silêncio. A porta se abriu lentamente. Geralda apareceu. Ela usava um vestido simples, mas seu porte era o de uma rainha. Ela olhou para os filhos e seu rosto não demonstrou surpresa, nem ódio, nem alegria. Havia apenas uma calma profunda e uma tristeza antiga em seus olhos. Mãe, começou Paulo, dando um passo à frente. Não se aproxime, disse Geralda. Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que o fez parar no mesmo instante. O confronto que eles tanto temiam e ao mesmo tempo buscavam estava prestes a começar, e não seria nos termos deles, mas nos dela. A cena era surreal. De um lado, Paulo e Helena, os filhos do mundo moderno, encolhidos sob o peso da vergonha pública. Do outro, Geralda, amparada por sua nova família de artistas e desajustados, de pé na porta de seu humilde trailer, que se tornara sua fortaleza. Mãe, por favor, nos perdoe, implorou Helena, as palavras saindo em meio a soluços. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Fomos fracos, egoístas. Por favor, volte para casa. A gente cuida da senhora. Tudo vai ser diferente. Casa? Repetiu Geralda, a palavra soando estranha em sua boca. Que casa? A minha vocês venderam. O lar que eu construí com o pai de vocês, a terra onde enterrei minhas roseiras. Vocês venderam. Apagaram. Paulo interveio, a voz desesperada. A gente compra outra, mãe. Uma melhor. Maior. Onde a senhora quiser. Foi um erro. Um erro horrível. A Cíntia. Não culpe a sua esposa, cortou Geralda, com uma firmeza que os chocou. Ela pode ter plantado a semente, mas a árvore da crueldade cresceu no quintal de vocês. Cada um de vocês regou essa árvore. Vocês me olharam nos olhos, mentiram para mim, me trouxeram até aqui e me deixaram. Vocês, meus filhos. Não um estranho. Ela fez uma pausa, respirando fundo. O silêncio era total, quebrado apenas pelo choro de Helena. Vocês não estão aqui por arrependimento, continuou Geralda, e seus olhos pareciam enxergar o fundo da alma deles. Estão aqui porque a mentira de vocês foi descoberta. Estão aqui porque a vida de vocês virou um inferno. Vocês não vieram me resgatar. Vieram resgatar a si mesmos, a sua reputação. As palavras, ditas sem raiva, apenas com a clareza cortante da verdade, atingiram Paulo e Helena como um soco. Eles não tinham como negar. Eu passei a minha vida inteira me doando a vocês, disse Geralda, a voz finalmente embargando um pouco, mas sem perder a força. Ensinei a ler, a amarrar os sapatos, a ser gente. Cantei para vocês dormirem,
Cuidei de suas febres, chorei com suas dores, e eu nunca pedi nada em troca. A única coisa que eu esperava na minha velhice era respeito. Um lugar, não um palácio. Apenas um lugar no coração de vocês, mas nem isso eu tinha. Ela olhou para a trupe de circo que a rodeava. Para Sofia, para Léo, para Isabela. Quando vocês me deixaram aqui, eu pensei que era o fim. Eu estava sozinha, com o coração em pedaços. E essas pessoas... Ela fez um gesto abrangente. Essas pessoas que não me deviam nada, me acolheram, me deram um teto, um prato de comida, um propósito. Eles me deram o que vocês me tiraram. Uma família. Eles me viram, não como um fardo, mas como uma pessoa. Ela se virou novamente para os filhos, o olhar definitivo. Eu não vou com vocês. Meu lugar não é mais ao seu lado. Vocês não me abandonaram em um circo. Vocês me abandonaram no conceito de família, de amor, de decência. E foi aqui, neste lugar barulhento e empoeirado, que eu reencontrei tudo isso. O lugar de vocês na minha vida se tornou uma cicatriz. E este aqui, ela olhou para seus amigos. Este aqui se tornou o meu lar. Eu os perdoo, disse ela, e a declaração surpreendeu a todos, inclusive a ela mesma. Eu os perdoo. Não para que vocês possam dormir em paz, mas para que eu possa me libertar do peso da mágoa. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa voltar. Com isso, ela se virou, entrou em seu pequeno trailer e fechou a porta. O som do clique da fechadura ecoou pelo acampamento, tão definitivo quanto o som do cadeado no portão do circo semanas antes. Paulo e Helena ficaram paralisados, derrotados. Não havia mais nada a ser dito. Eles haviam perdido a mãe, não para a morte, mas para a própria crueldade. E essa era uma perda da qual jamais se recuperariam. A partida de Paulo e Helena deixou um rastro de silêncio no acampamento. Mas logo, a vida, como sempre acontece no circo, precisou continuar. Havia um espetáculo para apresentar. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Sofia, inspirada pela força que vira em Geralda, teve uma ideia. Pouco antes do início do show, enquanto o público se acomodava, ela caminhou até o centro do picadeiro, pedindo silêncio. Senhoras e senhores, crianças de todas as idades, começou ela, sua voz ressoando pela lona. Esta noite, antes de darmos início à nossa celebração de magia e fantasia, temos uma atração especial. Uma atração que não envolve saltos mortais ou truques de mágica, mas um tipo diferente de encantamento. Com vocês, uma mulher de força e sabedoria inigualáveis, a nossa querida contadora de histórias, Dona Geralda. Dos bastidores, Geralda entrou no picadeiro. Isabela a acompanhava, segurando sua mão. Um foco de luz a seguiu. Ela usava um vestido simples, mas em seu rosto havia uma serenidade que cativou a plateia instantaneamente. O público, que conhecia sua história pela mídia, irrompeu em um aplauso estrondoso e emocionado. As pessoas se levantaram, aplaudindo não uma artista, mas um símbolo. Geralda sentou-se em uma cadeira de vime que haviam colocado para ela no centro do palco. Quando os aplausos diminuíram, um silêncio expectante tomou conta do lugar. Ela não leu de um livro. Ela olhou para a multidão, para os rostos de crianças e adultos, e começou a falar. Sua voz era clara, calma, a voz de uma professora que sabia como prender a atenção de sua audiência. Ela não contou sua própria história de dor. Em vez disso, ela contou uma fábula. Uma fábula sobre uma velha árvore que, depois de dar frutos e sombra por toda a sua vida, foi considerada inútil e marcada para ser cortada. Mas os pássaros, que faziam seus ninhos em seus galhos, as crianças que brincavam sob sua copa e os viajantes que descansavam sob sua sombra, todos se uniram para protegê-la, mostrando que seu valor não estava apenas em seus frutos, mas em sua simples e constante presença. A história era simples, mas a metáfora era poderosa. Quando terminou, um silêncio comovido pairou por um instante antes de ser quebrado por outra onda de aplausos, desta vez mais calorosos e significativos. Nascia ali o novo ato do Gran Circo Fantástico, o cantinho da vovó Geralda. Todas as noites, antes do espetáculo principal, ela subia ao palco e contava uma história. Suas fábulas e contos se tornaram a alma do show, um momento de calma e reflexão que preparava o coração do público para a magia que viria a seguir. Ela não era uma atração de circo no sentido tradicional. Ela era um farol,
As pessoas vinham de longe para ouvi-la, para sentir um pouco daquela paz e daquela força que emanavam dela. Ela se tornou a avó que o Brasil inteiro queria ter, e no centro daquele picadeiro, sob as luzes que um dia zombaram de sua solidão, Geralda encontrou seu palco, sua voz e sua redenção final. Os meses que se seguiram foram, para Geralda, uma sucessão de dias plenos e serenos. A vida itinerante do circo, que poderia parecer instável para muitos, tornou-se seu ritmo, sua normalidade. Acordar cada semana com uma nova paisagem pela janela do trailer, o cheiro de cidades diferentes, a emoção de uma nova plateia. Sua rotina era uma tapeçaria tecida com fios de propósito. As manhãs eram dedicadas à sua pequena escola, onde ensinava as crianças do circo a ler e a escrever com uma paciência que parecia inesgotável. As tardes eram passadas com Isabela, conversando e costurando, ou com Léo, agora totalmente recuperado, a quem ela dava conselhos que soavam como provérbios antigos. Ela se tornou a conselheira, a ouvinte, o centro de gravidade emocional daquela família errante. A fama que sua história alcançara não a transformou. Ela permaneceu a mesma mulher humilde e discreta de sempre, mas essa fama trouxe algo inesperado. Cartas, dezenas, depois centenas de cartas começaram a chegar ao circo, endereçadas simplesmente a Dona Geralda, a contadora de histórias do circo. Eram cartas de todo o Brasil. De outras avós que se sentiam sozinhas e esquecidas, que viam em Geralda um espelho de suas próprias dores e um exemplo de superação. De filhos e netos arrependidos, que, inspirados por sua história, decidiram se reaproximar de seus familiares idosos, de jovens que nunca conheceram os avós e que a adotaram em seus corações. Toda noite, após o espetáculo, Geralda se sentava em seu trailer com Sofia, e elas liam algumas daquelas cartas em voz alta. Eram testemunhos de vidas tocadas, de corações mudados. Querida Dona Geralda, dizia uma carta, com a caligrafia trêmula de uma senhora do Rio Grande do Sul. Sua história me deu coragem. Eu também me sentia um peso para minha família. Hoje, depois de ouvir sobre a senhora na TV, eu os chamei para conversar. Pela primeira vez, eu disse como me sentia. Eles choraram e me pediram perdão. Obrigada por me devolver a minha voz. Dona Geralda, escrevia um jovem universitário de Recife. Meu avô mora sozinho, e eu quase nunca o visitava, sempre com a desculpa da faculdade. Sua história me deu um tapa na cara. Hoje passei a tarde com ele. Ouvi suas histórias. Foi o melhor dia do meu ano. Prometi a mim mesmo que farei isso toda semana. Obrigado. Geralda chorava ao ler as cartas, mas eram lágrimas de um tipo diferente. Lágrimas de conexão, de empatia. Sua dor individual havia se transformado em uma ponte para curar a dor de muitos outros. O ato egoísta de seus filhos, paradoxalmente, havia gerado uma onda de amor e reconexão por todo o país. Ela nunca mais teve notícias de Paulo ou Helena. Sabia que era melhor assim. Seu processo de perdão era para si mesma, não para eles. Sua paz não dependia mais de suas ações, mas de sua própria capacidade de seguir em frente. Ela encontrou a paz não na ausência de dor, pois a cicatriz de seu abandono sempre estaria lá, mas na abundância de amor. O amor das crianças que a chamavam de Vovó Geralda, o respeito de Sofia, a amizade de Léo e Isabela, o carinho de uma nação inteira expresso em cartas. Sua pequena casa em Minas havia sido vendida, mas seu lar, agora, era imenso. Era do tamanho de um país. 1 ano se passou. O Gran Circo Fantástico estava em uma grande capital, se apresentando em um terreno nobre, com a lona lotada todas as noites. A presença de Dona Geralda havia elevado o circo a um novo patamar de fama e respeito. Era uma noite especial. O aniversário de 85 anos de Geralda. A família do circo havia preparado uma festa surpresa para ela. Após o espetáculo, o picadeiro foi decorado com luzes e balões. Havia um bolo, música e a alegria genuína de pessoas que a amavam de verdade. Antes de cortar o bolo, Geralda olhou ao redor. Viu os rostos sorridentes de sua nova família. Léo, Isabela, Sofia, os palhaços, as crianças. Todos estavam ali, por ela. Ela pensou no aniversário que seus filhos haviam prometido comemorar. O pretexto para a viagem do abandono. Que ironia! A celebração que lhe fora negada por seu próprio sangue.
Agora lhe era oferecida com o mais puro afeto por estranhos que se tornaram tudo. Mais tarde naquela noite, já em seu trailer, ela se olhou no pequeno espelho pendurado na parede. A mulher que a encarava de volta não era a mesma senhora frágil e assustada que havia sido deixada em um meio-fio 1 ano antes. As rugas eram as mesmas, os cabelos ainda mais brancos, mas seus olhos brilhavam. Havia uma luz neles que não existia antes. Era a luz do propósito, da aceitação, do amor recebido e doado. Ela não era mais a professora aposentada, a viúva de João, a mãe de Paulo e Helena. Ela era Dona Geralda, a matriarca do circo, a contadora de histórias, a avó do Brasil. Ela havia perdido uma identidade para encontrar outra, muito maior e mais verdadeira. A porta do trailer se abriu e Isabela entrou com uma xícara de chá de camomila. "Para a senhora dormir bem, vovó", disse ela, usando o apelido que todos adotaram. Geralda sorriu e pegou a xícara. "Obrigada, minha neta." A palavra neta saiu com naturalidade, preenchendo o pequeno espaço com um calor imenso. A história de Geralda não termina com um final de conto de fadas onde os filhos se arrependem e tudo volta a ser como era antes. Seu final era algo muito mais real e poderoso. Era a prova de que a vida pode recomeçar aos 84 anos. De que uma família não é definida apenas por laços de sangue, mas por laços de amor, respeito e cuidado. E de que, às vezes, é preciso ser deixado do lado de fora de um portão fechado para descobrir que o universo inteiro pode se abrir para você do outro lado. Seu último ato todas as noites era o mesmo. Ela caminhava para o centro do picadeiro, sentava-se em sua cadeira e, sob o foco de luz, olhava para a multidão. O aplauso que a recebia não era apenas para uma artista. Era um aplauso para a resiliência do espírito humano. E a cada noite, ao receber aquele som, Geralda sentia uma gratidão profunda. A vida lhe tirara muito, mas de uma forma misteriosa e inesperada, havia lhe dado tudo de volta, e muito mais. E assim, as luzes do picadeiro diminuem sobre a história de Dona Geralda, mas sua força, um testemunho da capacidade de florescer onde menos se espera, continua a brilhar. Se a jornada dela o emocionou, se a sua resiliência o inspirou, conte-nos nos comentários. Suas palavras são como os aplausos que todo contador de histórias anseia por ouvir. Não se esqueça de deixar o seu like se você acredita em segundos atos e novos começos. E claro, inscreva-se em nosso canal para nunca perder outra história vinda do grande e imprevisível circo da vida.